Fala galera, cheguei aqui, professor Valmir Soares Júnior, seu professor. Que letra grande, destacada e amarela é essa? Vamos tratar do tema orçamento público como ferramenta de controle social, tá? Deixa eu aparecer aqui para vocês, aparecer aqui, seu professor. Seguinte, professor, o que são esses vídeos que o senhor está postando? Eu estou pegando temas de palestras, aulas magna, e apresentações que eu fiz em eventos, feiras, congressos, simpósios, todo tipo de evento, e que eu quisesse e pudesse transferir para vocês agora, porque eu gosto muito de vocês. Já não bastasse eu produzir conteúdo para concurso gratuito aqui, já não bastasse eu produzir conteúdo para concurso pago, mas com temas muito bacanas e com precinho camarada. No meu site você encontra isso, tá? Acessa lá que você encontra. Curso com certificado todo o Brasil. Se quiser pausar para ver agora, pode até ir, mas eu espero. Se já não bastasse eu produzir videoaulas gratuitas para o exame de suficiência, também tem conteúdo complementar com precinho camarada para o exame de suficiência. Lá no site você encontra. Já não bastasse tudo isso, vai encontrar a partir de 2020, tá? Se você for agora, talvez você não encontre, mas 2020 você encontra. Eu agora estou produzindo também conteúdo para a galera da graduação, estou trabalhando vários temas para graduação, e estou também agora, olha que coisa, estou trazendo essas palestras para vocês. Então, esse é um tema, fiquem na cadeira, fica até o final, que foi uma palestra bem bacana sobre orçamento público, pode te dar noções bem bacanas e de maneira descomplicada, tá? Convido você desde já a se interessar pelo tema, você encontra aqui nesse canal playlists gratuitas de orçamento público, e administração pública também, aulas que vão lhe dar um conhecimento básico, até intermediário, bem satisfatório. Aí o avançado você parte para livro e resolução de questões. O básico e o intermediário eu te dou, você desenvolve o avançado por conta própria, beleza? Então vamos lá. O tema da nossa conversa de hoje, da palestra, né, é o orçamento público como ferramenta de controle social. Então, olha só, primeiramente eu queria abordar os temas que serão tratados aqui. Noções gerais sobre orçamento público, as bases legais e constitucionais. Também trataremos sobre como exercer controle sobre o orçamento público e a pegada aqui é mais para o município. Então assim, professor, serve para Estado e para governo federal? Também serve. Mas quando eu falo em controle do orçamento público, essa questão de controlar e acompanhar mais de perto é mais fácil de desenhar no município. Porque você já mora na cidade, é só dar um pulinho na prefeitura e na Câmara para participar das sessões, as sessões de discussão de orçamento que são abertas. Se você quiser participar de maneira atuante no controle do orçamento do seu município, eu hoje vou te dar conhecimentos para que você vá até a sessão de aprovação de orçamento, bata a palma lá e diga: eu quero falar nessa merda, porque eu não vou permitir que o governo gaste tudo isso com esse tipo de despesa. Não acho que é legal se fazer isso. Legal no sentido de não de ser legal, mas de ser permitido pela lei, tá? Então, vamos seguir. A aula tem um tamanho, deve dar em 20 minutos a meia hora, que eu vou dar uma aceleradinha aqui mais do que seria pessoalmente. Mas fica até o final, tá tão bacana. Bota um fonezinho de ouvido, pega uma pipoca que a gente vai ficar um tempinho falando desse tema aqui. Então, vamos lá? Primeiramente, eu queria apresentar para você como funciona o processo legislativo orçamentário. Professor, mas eu estudei em algum canto que só quem tem autorização para propor lei orçamentária, para iniciativa da lei de orçamento, é o Poder Executivo. Perfeito. Orçamento público, Poder Executivo, prefeito, governador, presidente, apresenta a proposta de lei e o Poder Legislativo discute, vota, aprova para que o Poder Executivo vá lá e promulgue. Então é um bate-bola entre executivo e legislativo. Executivo começa, legislativo vota e aprova, executivo promulga. Mas olha aí, elaboração. A elaboração da proposta orçamentária, cada ente faz a sua. Como eu falei, eu vou falar mais sobre o município, mas vale para estados, Distrito Federal e governo federal. No município, o Poder Legislativo elabora o seu orçamento, o Poder Executivo elabora seu orçamento. Uma vez que cada poder elaborou seu orçamento, o Poder Legislativo envia para o Poder Executivo, que consolida os dois orçamentos numa única proposta, e aí
é feita a revisão e a apresentação da proposta. Então, a elaboração, cada poder elabora o seu orçamento, mas o poder executivo revisa todos, junta num único documento e apresenta a proposta de lei de orçamento. O Poder Legislativo faz a apreciação da matéria, discute e cada um dos pontos, discute, aí onde está a apreciação e a aprovação. Poder Legislativo analisa ponto por ponto e autoriza ou não aquelas despesas. Detalhe, o Poder Legislativo não pode mudar a proposta que foi enviada, porque só quem pode propor é o Poder Executivo. O Poder Legislativo pode excluir autorizações de despesa, fixação de despesas, mas não pode trocar uma pela outra. Isso é competência do Poder Executivo. O Poder Executivo é quem gere o orçamento. O Legislativo aprova a lei. Tudo bem? Lei em matéria orçamentária. O Poder Executivo vai apreciar e aprovar. Uma vez aprovada, é enviada de volta para o Poder Executivo, que sanciona. Sancionar nada mais que assinar a lei e publicar, para que essa lei ela surta efeitos, para que ela repercuta no mundo, ela tem que ser publicada. O princípio da publicidade em orçamento público é fundamental para que uma lei alcance a condição de eficácia. Beleza? E uma vez que a lei é publicada, sancionada e publicada, ela entra no ano seguinte, a sua aprovação entra em execução. Receita será arrecadada, despesa será executada. E tudo isso acontece durante um ano, sofrendo controle que pode ser concomitante. Enquanto eu executo, já vou controlando, é preciso controlar. A LRF estabelece, inclusive, a obrigatoriedade da apresentação de relatórios de acompanhamento da execução do orçamento, e isso serve como controle concomitante. E existe, claro, um controle a posteriori, o controle que vem depois da execução. Depois que a lei orçamentária passa um ano em vigência, já que a gente está falando da LOA, a lei orçamentária tem vigência de um ano e em obediência ao princípio da anualidade. No ano seguinte, essa lei sofrerá avaliação. É o momento em que o Poder Executivo presta contas da execução da lei. E aqui eu chamo a atenção para um termozinho que está na moda agora, que é accountability. Accountability é um termo em inglês que diz respeito à obrigação de prestar contas e de sofrer sanção pelos atos mal praticados. Então, accountability é o dever do gestor público prestar contas. Beleza? Então, de maneira muito resumida, eu coloquei aqui, para você se aprofundar nesse tema, procura aqui no meu canal, tem uma aula falando sobre leis orçamentárias e fluxo orçamentário, processo legislativo orçamentário. Lá você vai encontrar muito mais detalhado esse fluxo. Tudo bem? Então, vamos seguir, que eu quero tratar, claro, das famosas leis orçamentárias. Nós temos o PPA. Esse fluxo que eu falei vale para essas três leis. PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA é a lei maior, ela tem vigência de 4 anos e ela prevê as despesas de capital e outras delas decorrentes para um período de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece várias políticas que fazem com que o PPA seja possível executar através da LOA. Então, o PPA é um planejamento maior. LDO são recortes anuais. As LDOs valem 1 ano cada. PPA, 4 anos. LDO, cada uma delas vale 1 ano. E a LOA, ela diz respeito especialmente e exclusivamente à previsão de receita e fixação de despesa para atender o que está colocado na LDO, que visa cumprir o que está previsto no PPA. Então, existe uma coordenação dessas leis. Isso você encontra de maneira muito bem explicada na Constituição Federal, a partir do artigo 165, que é o capítulo dos orçamentos da Constituição Federal. Lá fala PPA, LDO e LOA, beleza? Se você procurar uma lei que trata de direito financeiro, é a Lei 4.320 de 64. Mas nessa época não existia PPA e LDO, só existia LOA. Então tudo que tiver na Lei 4.320
só diz respeito à LOA. PPA e LDO é só da Constituição para cá. Tudo bem? Então, PPA, Planejamento Maior, 4 anos, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Para você que gosta de dica de lembrança, é o DOM, diretrizes, objetivos e metas, é o que está no PPA. Na LDO vai ser colocado só as metas e as prioridades. Eu pego o PPA, que é um documento de 4 anos, corto um pedaço dele, faço a LDO de 1 ano. O que é que vai ter nesse primeiro ano? As metas e as prioridades. Mas como é que eu vou conseguir executar isso? Com o dinheiro que está previsto na LOA. Então, PPA e LDO é PPA, diretrizes, objetivos e metas. LDO, metas e prioridades. O que está na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou realizar como? Com o dinheiro da LOA, tá? Então, olha o que eu trago aqui para vocês. Para a gente falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 leis antes de... Porque você precisa conhecer as técnicas orçamentárias e as leis orçamentárias para saber o que cobrar também. O plano plurianual é o plano elaborado pelo governo municipal para o período de 4 anos, que determina diretrizes, objetivos e metas, DOM, a serem seguidos pela administração pública na realização dos gastos públicos com as despesas com a construção e manutenção de escolas, hospitais e outros investimentos. Então isso está no PPA. O PPA tem como objetivo principal garantir certa continuidade entre os sucessivos governos, uma vez que é elaborado no primeiro ano de mandato de cada prefeito, vigorando desde o 2º ano de mandato até o 1º ano do seu sucessor. Ficou confuso? Seguinte, imagina que eu ganhei para prefeito aqui de Mossoró, da minha cidade. Ganhei para prefeito e no dia 1º de janeiro de 2020, 21, né, que 20 vai ter eleição. 21 eu vou tomar posse. Tomei posse hoje, 1º de janeiro. Lei orçamentária funciona assim. Ela é aprovada num ano para valer no outro. É aprovada num ano para valer no outro. Então, se eu cheguei dia 1º de janeiro, é óbvio que no ano passado, o meu antecessor, o prefeito ou prefeita antes de mim, já havia aprovado o seu PPA, já havia aprovado a LDO e a LOA. Então, quando eu pisar na prefeitura dia 1º de janeiro, vai ter o que para mim lá? Vai ter um PPA vigente. E eu, que acabei de tomar posse, vou ter o meu primeiro ano inteiro para elaborar a minha lei orçamentária, minha LDO e o meu PPA para os próximos 4 anos. Então, assim, nesse ano que eu vou passar elaborando o meu PPA, está valendo o quê? O último ano do PPA anterior. Primeiro ano de mandato, eu não tenho PPA meu. O meu PPA eu vou elaborar no primeiro ano e vai valer a partir do 2º. Como o PPA vale 4 anos, meu 2º ano de mandato, 3º ano de mandato, 4º ano de mandato e o 1º ano do próximo. Para quê? Para que ele tenha tempo de elaborar o seu próprio PPA. E assim sucessivamente. Compreendido? Daqui a pouco tem um desenho que ajuda, eu desenhei para ajudar a compreender melhor essa parte. Deixa eu fixar direitinho no canto que é para estar aqui no meio. Beleza? Seguindo, sobre PPA ainda, ó, tá aqui o esquema. Ó. Imagina que eu sou o prefeito A e você vai ser o prefeito ou prefeita B. Então, primeiro ano de mandato de mim, prefeito A, de mim foi horrível. Meu primeiro ano de mandato, eu sou o prefeito A. Elaboro o meu PPA, que vale 4 anos. Olha aí em cima, de amarelinho, o PPA. O PPA vai pegar meu 2º ano de mandato, meu 3º ano de mandato, meu 4º ano de mandato. Aí você ganha a prefeitura. Você ganha a prefeitura. Quando você ganhar, ó, primeiro ano do prefeito ou prefeita B, quem é que vai estar vigente ainda? O meu PPA. O último ano do meu PPA. Para que você tenha tempo de elaborar o seu próprio PPA, que é esse que está em roxinho aí, que vai passar valendo no seu 2º ano. E assim sucessivamente, percebe? Todo prefeito, isso vale para governador e presidente. Quando entra, tem um PPA aprovado. Eu tenho que elaborar o meu, começa no ano seguinte. E aí vai, e por aí vai. Até porque eu não tenho como chegar 1º de janeiro já com PPA pronto. Olha, está aqui essa merda aqui desse PPA. Não tem como, é um documento muito complexo. São 4 anos de gestão, é muito complexo. Então, demora um pouquinho para ser feito.
Mas avançar, porque o projeto de PPA deve ser elaborado pelo Executivo e encaminhado à Câmara Municipal para discussão e votação até 31 de agosto do primeiro ano do mandato de cada prefeito. Tem prazo para envio. A Câmara tem até o final do primeiro ano do mandato para aprovar esse plano, o plano plurianual. E isso está onde? Na Constituição, Holanda, eu falei, artigo 165, em especial no parágrafo 1º. Vamos seguir com a segunda lei orçamentária, que é a LDO. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, deve ser elaborada a cada ano com base nas definições do plano plurianual. Lembra que eu falei? PPA é um documento de 4 anos. Cada ano eu faço um recortezinho para fazer uma LDO. Com base em definições do PPA, e será a lei que orientará a elaboração do orçamento municipal, a Lei Orçamentária Anual. Não é à toa que a LDO se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que dá diretriz, direção, que dirige o orçamento. Diz para onde ele tem que ir. Show? Olha como as palavras ajudam. A LDO elaborada em um determinado ano estabelece metas e prioridades de gastos para o seu ano seguinte. Além disso, a lei deve conter possíveis definições acerca das alterações na legislação tributária, autorizar a contratação de pessoal e concessão de vantagens ao funcionalismo. Tudo isso tem que ter previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Continuando, a LDO também permite ao Poder Legislativo que o Poder Legislativo participe do planejamento do município através das diretrizes a serem seguidas na elaboração do orçamento. Ver em especial, quiser dar uma pausinha, você pode ir anotando para conferir isso depois, ou pode ir pausando e lendo esses trechos que eu estou destacando aqui juntos, tá? O artigo 165, parágrafo 2º. E sobre a última das 3 leis orçamentárias, vamos falar da LOA. A LOA é quem prevê receita e fixa despesa. É onde está dinheiro, é onde está o dinheirinho. A Lei 4.320 de 64 estabelece a obrigatoriedade da elaboração do orçamento pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E estabelece as normas a serem seguidas. Segundo a lei, a 4.320, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política pública econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Sobre princípios orçamentários falamos já. Vamos? Eu destaquei aqui para vocês 10 princípios. Eu vou falar rapidamente de cada um. Vocês encontram eles explicados de maneira mais detalhada também na primeira aula do meu curso de orçamento público aqui no canal, que fala dos princípios orçamentários. Então, princípio da unidade. A lei orçamentária tem que ser uma peça única. É uma única peça orçamentária para cada ente da federação. Cada município, cada estado e o governo federal, além do Distrito Federal, cada um só pode ter uma peça orçamentária, uma lei orçamentária, um orçamento. Princípio da universalidade. Todas as receitas e todas as despesas devem estar previstas na lei orçamentária. Princípio da anualidade. A lei orçamentária terá vigência de 1º de dezembro a 1º de janeiro a 31 de dezembro. Lei orçamentária vale de 1º de janeiro a 31 de dezembro, período que corresponde a um exercício financeiro. Princípio da exclusividade. A lei de orçamento conterá apenas previsão de receita e fixação de despesa, cabendo como exceções só a previsão para abertura de crédito suplementar e autorização para operações de crédito. Mas é exclusivo. Lei orçamentária só trata de receita e de despesa. Princípio da especificação. O orçamento será detalhado quanto mais for possível para que se especifique e que se dê transparência aos detalhes de cada gasto público executado. O princípio da não vinculação diz que não será vinculada a receita dos impostos a qualquer despesa. É proibido pela lei, pelos princípios orçamentários,
a vinculação de receita de imposto a uma despesa específica. Então, dizer que PVA vai para a estrada está errado. Dizer que IPTU vai para arruamento está errado. Receita de impostos, dos impostos, só dos impostos. Taxas não, contribuições não. Receita dos impostos não pode ser vinculada a nada. Eu não posso prender a nada. Princípio da não vinculação. Princípio do equilíbrio. O total da despesa não poderá ser superior ao da receita. O total da despesa não pode ser superior à receita. A receita pode ser maior que a despesa? Pode, mas a despesa não pode ser maior que a receita. Legalidade. O princípio da legalidade diz que o orçamento público, por ser instituído de forma de lei, passará pelo processo legislativo orçamentário. Proposição, aprovação, sanção e publicação. Em resumo. Publicidade. A eficácia da lei orçamentária somente será alcançada depois que ela for publicada. Lei orçamentária apresentada, discutida, aprovada, sancionada. Botou na gaveta, não vale nada. Depois de assinar, tem que publicar. Tem que publicar. Se não publicar, não alcança condição de eficácia. E a clareza, a lei orçamentária tem que ser apresentada sem tanto rigor técnico, de modo a permitir que qualquer cidadão interessado e com conhecimento razoável consiga interpretar o que está disposto na lei. Nada com palavras palavras complexas, parnasianismo na hora de escrever, não. O orçamento ele tem que ser técnico quando tem que ser técnico, mas tem que também buscar ser claro sempre. Você não vai alcançar isso em alguns momentos, mas a regra é a clareza. Tem que ser translúcido e tem que ser inteligível para qualquer cidadão com conhecimento razoável no assunto e que tem interesse em conhecer as minúcias da lei orçamentária. Avançando, mas como é que é feito o orçamento então no meu município? Como é que esse documento é construído? Que eu não sei. Detalhe, se no seu município não é assim, paciência. Aqui é um esquema desejável para a elaboração de lei orçamentária. Se você quiser tentar implementar no seu município, ótimo. Se você tiver contato com os seus vereadores, manda esse vídeo para o seu vereador, que ele pode ver e tentar estabelecer isso, esse tipo de fluxo lá na Câmara. Seria muito legal saber que esse vídeo repercutiu na Câmara de algum município, seja ele qual for. Então, 6 passinhos simples. Primeiro, é feita a estimativa de receita. Cálculos atuariais relativamente complexos aqui têm que ser feitos pelos técnicos legislativos, pelos técnicos do Poder Executivo, para que se chegue a uma previsão de receita mais real e mais fiel. Segundo passo, as secretarias devem contribuir apresentando as suas necessidades de gasto, o que eles estão planejando para o ano seguinte, quais são os gastos que se espera, necessidade de compra de material, de compra de equipamento, de contratação de servidores. Então, cada secretaria apresenta o seu planejamento para o ano seguinte. 3. A elaboração da proposta de orçamento inicial. Então, o Poder Executivo, diante do que foi apresentado pelas secretarias e diante daquilo que foi enviado pelo Poder Legislativo, ela vai fazer essa elaboração de uma proposta única. Lembra? Princípio da unidade, só pode ter um orçamento. O passo 4, consolidação da proposta orçamentária no Poder Executivo, tanto das secretarias, quanto do gabinete do prefeito, quanto o que veio do Poder Legislativo. Isso tudo vai ser consolidado num único documento. 5º passo, esse documento, após ser apresentado no Poder Legislativo, ele vai ser votado. Claro, tem muita discussão, tem muito lobby de empresa, de categoria de servidores, tem muita gente interessada na aprovação do orçamento, mas ele é votado, discutido, várias sessões, até o passo 6, que depois de aprovado ele vai ser publicado e quando publicado ele alcança a condição de eficácia no regime jurídico brasileiro. Seguindo, aí a pergunta que não quer calar, de onde vem a receita pública afinal? A gente está falando muito, previsão de receita, fixar despesa,
Mas de onde vem a Receita Pública? Olha só, a Receita Pública, em grande medida, ela tem duas classificações, as originárias e as derivadas. A originária é aquela que é produzida, por assim dizer, pelo próprio setor público. Exemplo, o poder público municipal tem os colégios municipais. E no colégio municipal tem uma cantina. A prefeitura aluga essa cantina. O dinheiro do aluguel da cantina é uma receita originária, patrimonial. Está lá embaixo, patrimonial, primeira. Então, a receita que é arrecadada pela exploração do patrimônio do próprio ente público é receita originária patrimonial. Os órgãos públicos também podem ter empresas. Ele pode ser detentor de... o poder público municipal, às vezes, tem autarquias municipais como de fornecimento de água e esgoto, os SAIs. Então, o SAI é receita originária empresarial. Ele atuando como empresa, prestando serviço e cobrando por isso. Mas aí é uma receita muito pequena. O grosso da Receita Pública é derivado. E de onde vem a palavra derivado? Receita Pública derivada é aquela que deriva do patrimônio do cidadão. Então, é aquela receita que ingressa no cofre público por uma imposição legal, uma exigência coercitiva, obrigatória, em que o poder público exerce o seu poder sobre cada cidadão. Você tem uma casa, me pague IPTU. Você tem um sítio, me pague ITR. Você é prestador de serviço, me pague ISS. São os três principais impostos do município. IPTU, ITR e ISS ou ISSQN. Aí vem dos tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esses tributos são o grosso, é aí que está o dinheiro de verdade, é no tributo, é a receita de tributo. O que entra de receita originária é dinheiro de pinga, praticamente, perdoe a expressão chula. É dinheiro de pinga perto da receita derivada de tributos. E também tem as multas, tem poderes públicos municipais que tem o trânsito municipalizado e os guardinhas, na canetinha direto. Passou o sinal vermelho, pá! Mexeu no celular dirigindo, pá! Então, muita multa, muita multa. CREA também, a Secretaria de Infraestrutura, multa quando você começa a construir de maneira irregular, em desacordo com o plano diretor do município. Pegue multa. Embarga a obra, ainda paga a multa. Acontece bastante. Então, você tem que se atentar aí. Quando vai ter a discussão da matéria de orçamento na Câmara, ver qual é a previsão da receita, acompanhar o crescimento da receita tributária, porque tem gestor que é mala, que prevê menos receita para colocar menos despesa e quando a receita ela começa a entrar mais do que o previsto, ele vai abrindo créditos adicionais. Não vou falar sobre o que são créditos adicionais aqui. Vai lá para a minha aula do curso de orçamento público. Está onde? Está no de orçamento público. Lá eu falo bem direitinho sobre créditos adicionais. É a última aula. E vamos seguir porque eu quero falar para vocês o seguinte. Como é então que eu posso exercer controle social sobre o orçamento? Vamos a algumas dicas. O orçamento municipal, em geral, é longo e de difícil manuseio. Para seu melhor controle, devemos tentar compreender cada uma das partes que o compõem separadamente. O orçamento normalmente é composto por texto de lei, resumo das receitas e quadro das dotações. E o problema é a comunidade não costuma ter acesso a essa lei, a essa parte da lei. Então, exija na Câmara do seu município, participe das sessões de discussão do orçamento, que são sessões públicas, exija, através da ouvidoria, requerendo, por meio da Lei de Acesso à Informação, dados para que você possa ter conhecimento do que está acontecendo em matéria orçamentária no seu município. Vamos avançar porque o controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública.
Trata-se de importante mecanismo de prevenção de corrupção e fortalecimento da cidadania. A gente vive, já passamos pelo modelo patrimonialista, burocrático, gerencial. Estamos avançando para um modelo chamado modelo societal. Esse modelo societal, ele tem mais do que os modelos anteriores, grande fortalecimento da perspectiva de que o cidadão ele tem que participar quanto mais for possível da gestão pública. Do recurso público, então, especialmente. Então, seguindo aqui, ó, o controle social é um complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos órgãos de fiscalização dos recursos públicos. Claro que, independente de você poder ou não fazer a fiscalização, os tribunais de contas dos estados e tribunais de contas da União, além das controladorias gerais, eles fazem também fiscalização, controle e acompanhamento. Mas se todos os cidadãos se apropriarem, ou pelo menos uma grande parcela de cidadãos, se apropriarem do controle social, do controle da execução de orçamento, vai ser muito mais benéfico para a aplicação correta e a prevenção de corrupção em todo o território nacional. Tudo bem? Essa participação é importante porque contribui para a boa e correta aplicação do recurso público, fazendo com que as necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficiente. Deva compreender como é importante você, cidadão, participar da gestão do orçamento. Se você tem pretensão de vereança no seu município ou de prefeitura, você pode encabeçar e engajar movimentos de controle social que vão trazer repercussão duplamente positiva. O conhecimento prévio antecipado do fluxo orçamentário do seu município e o engajamento social no combate à corrupção. Seguindo, então, vamos para as formas então, de fazer o controle social. Eu trouxe algumas diquinhas para que você possa tentar implementar o controle social aí no seu município. Nós temos o controle, claro, direto através das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, você se fazer presente nas sessões de votação e de discussão da Câmara Municipal ou da Assembleia do seu estado, para que você entenda o que é que está sendo discutido em matéria de lei orçamentária. Essas votações, elas geralmente aparecem na agenda do dia dos poderes legislativos e as sessões são abertas. Entendido? Outra forma de exercer controle é através da execução da despesa pública. É acompanhar exatamente e de maneira detalhada como está sendo realizado o gasto público, exigindo informações como os relatórios resumidos de execução orçamentária, documentos previstos na LRF que você, cidadão, pode solicitar através da Lei de Acesso à Informação. Exige esses documentos. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece alguns documentos que são obrigatórios de apresentação bimestral. E você pode exigir esses documentos para acompanhar como está funcionando a execução do orçamento no seu município. Outro ponto é o controle social através dos conselhos. Participe dos conselhos de educação, de administração, de cidadania, de sociedade. Os conselhos, seja de bairro, seja os conselhos administrativos do município, eles costumam ter voz e vez junto aos secretários e junto ao Poder Executivo, ao prefeito de maneira mais direta. Então, se você tiver participação em algum conselho ou puder apresentar a proposta nos conselhos, faça valer a sua voz, faça valer o seu entendimento para que isso repercuta positivamente como uma onda positiva até que ela surta efeito. Lá pode demorar meses, pode demorar anos, mas não se prive de participar por achar que o processo está viciado. A gente tem que começar para poder surtir o efeito no futuro. É um trabalho de conscientização que às vezes demora. Outra forma é utilizar a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Você tem direito de exigir todas as informações públicas. Todas, lembrando que os poderes públicos podem exigir que você pague para imprimir. Se for muita coisa, muito documento, muita xerox, ele pode pedir que você pague. Mas ele não pode negar acesso à informação. Tudo bem? E, claro, os portais da transparência, o Poder Executivo tem, os estados têm, muitos municípios têm, alguns ainda não têm. Então, exija a apresentação de dados online. A lei já exige que os municípios apresentem
os seus portais de transparência em pleno funcionamento. Exija isso para que você possa ter mais controle sobre o que está acontecendo na gestão do orçamento. E um mecanismo, eu acho que um dos mais modernos, digamos assim, é o orçamento participativo. Existem municípios que fazem orçamento participativo e são experiências muito exitosas. O prefeito não precisa destinar todo o recurso para orçamento participativo. Seria uma irresponsabilidade. Mas se você conseguir convencer o seu gestor de tirar eu estou falando de 0,5% do orçamento do município, ou apenas 1% só do orçamento do município, e apresentar um leque de propostas variadas e chamar a população para decidir, já é um cenário fantástico, porque você joga para a população a parte do poder de decisão, a população se apresenta de maneira presencialmente ou então através de questionários online, a população pode participar. O prefeito diz, já destinei o recurso, mas sobrou aqui 25 milhões, que eu posso investir para construir essa creche, uma escola, saneamento ou uma praça. E aí, galera, vamos construir o quê? E bota a população para escolher. Olha que bacana. A população se sente participando diretamente dos rumos da sua cidade. Isso é muito bacana. Então, eu estou sugerindo que você comece a cutucar aí a Câmara, seus vereadores e o prefeito para destinar 0,5% só. 0,5%. E nem é para decidir de qualquer jeito. Você apresenta um orçamento e apresenta 5, 10, 15 propostas. E manda a população decidir, votar. Diretamente a população votando. É muito legal quando a população participa diretamente. O município de Porto Alegre tem um histórico muito bacana em relação ao orçamento participativo. Se você achou interessante, pesquisa. Orçamento participativo no município de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Tá? Não é Porto Alegre aqui na serra do meu estado, do Rio Grande do Norte, não. Cidade muito boa. Porto Alegre, Martins ali, cidade friozinho, show de bola. É Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Vamos seguir. E como então a sociedade pode participar? Ampliando o acesso ao conhecimento e às informações sobre o orçamento público. Pode também pautar o tema e definir estratégia de atuação nos fóruns, redes e outras articulações sociais pelas políticas públicas. Pode ainda ser estabelecendo diálogo permanente com os poderes públicos, executivo e legislativo, e com o Ministério Público, para intervenção no planejamento, elaboração e execução do orçamento. Ministério Público Estadual, ele também tem o dever de fiscalizar os poderes executivos municipais. E na elaboração do orçamento, como é que a sociedade pode participar? Sugerindo programas e ações ao Poder Executivo, apresentando sugestões de emendas a parlamentares, caso as propostas não sejam contempladas no PPA, na LDO e na LOA, que foi enviado pelo Poder Executivo. Pode ainda, associando o Ministério Público, para que o mesmo exija participação popular na elaboração das leis. Sem organização não há participação. É fundamental que se tenha organização para que a sociedade possa participar de maneira ativa e relevante na gestão do orçamento dos municípios. Compreendido? Galera, ficamos por aqui. Essa foi mais uma palestra. Eu espero que tenha levado conhecimento útil a todos vocês. No mais, acesse aí meu site para mais conteúdos, mais cursos, mais vídeos. E não esquece, o podcast está no ar. Forte abraço, bons estudos e até mais.